Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 17. Você perdeu de propósito. Os 3 reis eram seus, disse Kazuo a Solomon. Eles estavam do lado de fora do izakaya e Kazuo acendeu um Marlboro Light. Solomon deu de ombros. Foi uma idiotice. Giancarlo é um boçal. Ele é um desses brancos que tem que viver na Ásia porque os brancos de seu país não o suportam. Ele está no Japão há tanto tempo que pensa que quando os japoneses o bajulam é porque ele é muito especial. Que porra de fantasia. Fora isso, de modo geral, não é um cara ruim. É competente. Resolve as coisas. A essa altura, você já deve saber que as pessoas daqui, mesmo os que não são japoneses, fazem os comentários mais idiotas sobre os coreanos, mas você precisa esquecer. Quando eu estava nos Estados Unidos, as pessoas costumavam falar as piores asneiras sobre os asiáticos, como se todos falássemos chinês e comêssemos sushi no café da manhã. Quando ensinam a história dos Estados Unidos, eles se esquecem dos campos de concentração e de Hiroshima. Que importância isso tem, certo? Essas coisas não me aborrecem, disse Solomon, vasculhando as ruas escuras em busca de um táxi. Os trens tinham parado de circular meia hora antes. Eu não me importo. Tudo bem, cara durão, disse Kazuo. Escute, o sucesso tem um preço, sabe? Hã? Quando se sai bem em alguma coisa, precisa pagar por todas as pessoas que se saíram pior do que você. Em contrapartida, quando se sai mal, a vida também o obriga a pagar um imposto sobre a merda. No fim das contas, todo mundo paga alguma coisa. Kazuo olhou para ele com seriedade. Claro, o pior de todos é o imposto sobre a mediocridade. Esse é uma desgraça. Kazuo jogou o cigarro fora e cruzou os braços. Preste atenção. Os que pagam o imposto sobre a merda são quase sempre pessoas que nasceram no lugar errado na hora errada e se agarram ao planeta com as unhas quebradas. Nem sequer conhecem as malditas regras do jogo. Você não pode nem ficar irritado com eles quando perdem. A vida simplesmente fode e fode esses desgraçados. Kazuo franziu a testa com resignação, como se estivesse preocupado com a desigualdade da vida, mas não muito. Ele respirou fundo. Então, esses perdedores têm que escalar o Everest para sair do inferno, e talvez 1 ou 2 em 500 mil consigam, mas o resto paga o imposto sobre a merda durante a vida inteira, depois morre. Se Deus existe e é justo, então faz sentido que na vida após a morte, esses caras fiquem com os melhores lugares. Solomon assentiu, sem entender aonde ele queria chegar com aquela conversa. Kazuo continuou a olhar fixamente para ele. Mas todas essas pessoas normais de classe média têm medo até da própria sombra. Bem, elas pagam o imposto sobre a mediocridade em parcelas trimestrais com juros compostos. É isso que acontece quando você joga sem arriscar, meu amigo. Então, se eu fosse você, não entregaria nenhum jogo. Eu aproveitaria todas as vantagens que encontrasse. Acabe com a raça de qualquer um que foda com você, e não tenha piedade dos idiotas, especialmente se não merecerem. Faça os desgraçados chorarem. Então o imposto sobre o sucesso vem da inveja, e o imposto sobre a merda da exploração. Tudo bem. Solomon assentiu, como se estivesse começando a entender. Então, o que é o imposto sobre a mediocridade? Como pode estar errado? Boa pergunta, jovem Jedi. O imposto sobre a mediocridade é cobrado por você e por todas as outras pessoas que sabem que você é medíocre. É o imposto mais pesado do que você imagina. Solomon nunca havia pensado nisso. Não que se considerasse incrivelmente especial, mas também não se considerava medíocre. Talvez fosse algo que nunca havia admitido, nem para si mesmo. Mas ele queria ser bom em alguma coisa. Jedi, entenda o seguinte. Não há nada pior do que saber que você é como todo mundo. Que existência patética e horrível. E neste grande país que é o Japão, o berço de todos os meus elegantes ancestrais, todo mundo quer ser como todos os outros. É por isso que é um lugar tão seguro para se viver. Mas também é uma cidade de dinossauros. Está extinta, amigo.
Faça seu pé de meia e invista em outro lugar. Você é jovem e alguém precisa lhe contar a verdade sobre este país. O Japão não está fodido porque perdeu a guerra ou fez coisas ruins. O Japão está fodido porque não há mais guerra, e em tempos de paz, todo mundo quer ser medíocre e morre de medo de ser diferente. O outro problema é que a elite japonesa quer ser inglesa e branca. E isso é patético, delirante e merece toda uma outra discussão. Solomon achava que algumas daquelas coisas faziam sentido. Todos os japoneses que conhecia achavam que eram de classe média, mesmo que não fossem. Os garotos ricos de sua escola, cujos pais possuíam vários títulos de clubes de campo no valor de milhões e milhões, se consideravam de classe média. Seu tio, Noah, que ele nunca conhecera, aparentemente havia se suicidado porque queria ser um japonês normal. Um táxi vazio se aproximou deles, mas Solomon não o chamou. Kazu sorriu. Então sim, idiotas vão vasculhar sua vida e descobrir que seu pai é dono de salões de patinco. E como as pessoas descobrem essas coisas? Eu nunca falo sobre isso. Todo mundo sabe, Solomon. No Japão, ou você é um coreano rico ou um coreano pobre. E se é um coreano rico, há um salão de patinco em algum lugar do seu passado. Meu pai é um homem de bem. Ele é incrivelmente honesto. Eu tenho certeza de que ele é. Kazuo o encarou com os braços ainda cruzados. Solomon hesitou, mas disse mesmo assim. Ele não é um gangster. Ele não faz coisas ruins. É um homem de negócios comum. Paga todos os seus impostos e faz tudo dentro da lei. Há alguns caras desonestos no negócio, mas meu pai é meticuloso e honesto. Ele é dono de 3 salões. Não é como... Kazuo meneou a cabeça para tranquilizá-lo. Meu pai nunca tomou nada que não fosse dele. Ele nem se importa com dinheiro. Distribui grande parte. Etsuko tinha lhe contado que Mosasu pagava as contas do asilo de idosos de vários de seus funcionários aposentados. Sole. Não, cara, não precisa me dar explicações. Afinal, os coreanos nunca tiveram muitas opções de profissões regulares. Tenho certeza de que ele escolheu o patinco porque não havia muitas outras opções. Provavelmente é um excelente homem de negócios. Você acha que suas habilidades no poker vieram do nada? Talvez seu pai pudesse ter trabalhado para a Fuji ou a Sony. Mas essas empresas não contratariam um coreano, certo? Duvido que o contratassem agora, Sr. Columbia University. O Japão ainda não contrata coreanos para serem professores, policiais ou enfermeiros. Você nem sequer pôde alugar seu próprio apartamento em Tóquio, mesmo tendo um bom salário. Estamos na porra de 1989. Enfim, você pode tentar ser educado, mas isso é uma merda. Sou japonês, mas não sou burro. Morei nos Estados Unidos e na Europa por um bom tempo, e é uma loucura o que os japoneses fazem com os coreanos e chineses que nasceram aqui. É uma loucura. Vocês deveriam se rebelar. Vocês não protestam o suficiente. Você e seu pai nasceram aqui, certo? Solomon assentiu, sem entender por que Kazuo estava tão inflamado com aquela questão. Mesmo que seu pai fosse um assassino de aluguel, eu não daria a mínima e não o entregaria. Mas ele não é. Não, garoto, é claro que ele não é, disse Kazuo sorrindo. Vá para casa ficar com sua namorada. Ouvi dizer que ela é bonita e inteligente. Isso é bom, porque no fim das contas a inteligência importa mais do que você pensa, disse ele rindo. Kazuo chamou um táxi e disse a Solomon para pegá-lo. Todos diziam que Kazuo não era um chefe comum, e era verdade. Uma semana depois, Kazuo colocou Solomon para trabalhar em uma nova negociação imobiliária. Ele era o mais jovem da equipe. Aquela era a transação milionária que todos os caras do escritório queriam. Um dos maiores clientes do Travis queria comprar terras em Yokohama para construir um campo de golfe de nível internacional. Quase todos os detalhes tinham sido acertados, mas eles precisavam fazer com que 3 dos proprietários restantes assinassem. 2 não eram impossíveis, apenas custariam dinheiro, mas o terceiro era uma dor de cabeça. A velha não estava interessada em dinheiro e não queria vender. O terreno dela era onde ficaria o 11º buraco. Na reunião da manhã, com o cliente presente, 2 dos diretores financeiros fizeram uma apresentação convincente sobre os benefícios de estruturar a hipoteca, e Solomon tomou notas com atenção. Pouco antes de a reunião terminar, Kazuo mencionou de passagem que a velha ainda estava impedindo que o negócio fosse adiante. O cliente sorriu para Kazuo e disse: Sem dúvida você será capaz de resolver essa questão.
Estamos confiantes. Kazu sorriu educadamente. O cliente foi embora e todos deixaram a sala de conferência logo em seguida. Kazu deteve Solomon antes que ele retornasse à sua mesa. O que vai fazer na hora do almoço, Solly? Eu ia comprar alguma coisa lá embaixo. Por quê? O que houve? Vamos dar uma volta. O motorista os levou até o terreno da velha Yokohama. A construção de concreto cinza estava em boas condições e o jardim da frente parecia bem conservado. Não havia ninguém em casa. Um velho pinheiro projetava sua sombra triangular na fachada da estrutura quadrada e um riacho borbulhava nos fundos da casa. Antes, uma antiga fábrica de tingimento de tecidos agora era a residência da mulher. Os filhos dela estavam mortos e não haviam herdeiros conhecidos. Então, como consegue que uma pessoa faça o que você quer quando ela se recusa a fazê-lo? Perguntou Kazu. Não sei, respondeu Solomon. Ele tinha imaginado que aquilo fosse uma espécie de trabalho de campo e que o chefe quisesse companhia. Kazu raramente ia a algum lugar sozinho. O carro estava estacionado na rua larga e empoeirado em frente ao terreno da velha. Se estivesse em casa, ela teria notado o carro preto parado a menos de 10 metros de sua casa. Mas ninguém saiu nem houve movimento lá dentro. Kazu olhou para a casa. Então é aqui que mora Sonoko Matsuda. O cliente está confiante de que consigo convencer Matsuda-san a vender. E consegue? Perguntou Salomão. Acho que sim, mas não sei como, respondeu Kazu. Isso vai soar estúpido, mas como vai convencê-la a assinar se não sabe como? Perguntou Salomão. Vou fazer um pedido, Solly. Vou fazer um pedido. Às vezes é assim que começa. Kazu pediu ao motorista que o levasse a um restaurante, um Nagi, não muito longe dali. Capítulo 18. Yokohama, 1989. No domingo de manhã, depois de ir à igreja, Solomon e Phoebe pegaram um trem para Yokohama para almoçar com a família dele. Como sempre, a porta da frente da casa estava fechada, mas destrancada, e eles entraram sem bater. Um decorador amigo de Etsuko havia reformado o imóvel recentemente, e o lugar onde Solomon tinha passado a infância, outrora cheio de móveis americanos escuros, estava irreconhecível. O decorador havia removido a maioria das paredes internas originais e substituído as janelas pequenas por grandes vidraças. Agora dava para ver o jardim de pedras da frente da casa. Móveis de cor clara, piso de carvalho branco e luminárias de papel esculturais ocupavam um vasto quadrante perto da lareira, deixando a ampla sala de estar iluminada e organizada. No canto oposto, galhos altos de forsythia floresciam em um vaso enorme de cerâmica celadon. A casa parecia um glamuroso templo budista. Mosasu surgiu da saleta para cumprimentá-los. Vocês chegaram, disse ele a Phoebe em coreano. Quando ela estava com a família de Solomon, o grupo falava 3 idiomas. Phoebe falava coreano com os mais velhos e inglês com o Solomon, enquanto Solomon falava quase sempre japonês com os mais velhos e inglês com Phoebe. Todos traduziam trechos da conversa e faziam com que funcionasse de alguma maneira. Mosasu abriu a sapateira junto à porta e ofereceu-lhe chinelos. Minha mãe e minha tia passaram a semana cozinhando. Espero que estejam com fome. O cheiro está maravilhoso, disse Phoebe, alisando a saia plissada azul marinho. Estão todas na cozinha? Sim, quero dizer, desculpe, não. Etsuko não pôde vir hoje. Ela está muito triste por não ver você e me pediu que transmitisse suas desculpas. Phoebe assentiu olhando brevemente para Solomon. Pareceu-lhe indelicado perguntar por Etsuko, mas não entendia por que Solomon não perguntava ao pai onde ela estava. Phoebe tinha curiosidade em relação a Etsuko. Ela era a única pessoa com quem não conseguia se comunicar diretamente, porque nenhuma das duas falava a língua da outra. Além disso, queria conhecer Hana, que nunca estava presente. Solomon tomou a mão de Phoebe e a levou para a cozinha. Quando estava em família, ele parecia mais jovem do que o habitual, quase atordoado. Os aromas de todos os seus pratos favoritos enchiam um amplo corredor que ligava a sala de estar à cozinha. Solomon chegou,
gritou ele como fazia quando era menino e chegava da escola. Kyung-hee e Sunja pararam o que estavam fazendo e olharam para ele radiantes. Musasu sorriu ao ver a felicidade delas. Phoebe também veio, exclamou Kyung-hee. Ela limpou as mãos no avental e saiu de trás do grosso balcão de mármore para abraçá-lo. Sunja a seguiu e colocou o braço em torno da cintura de Phoebe. Sunja era um palmo mais baixa do que a namorada do neto. Isso é para vocês duas. Phoebe entregou a ela uma caixa de doces da filial de Tóquio de uma sofisticada loja de chocolates francesa. Sunja sorriu. Obrigada. Kyung-hee desamarrou a fita para dar uma olhada. Era uma caixa grande de frutas cristalizadas com cobertura de chocolate. Isso parece caro, disse ela encantada. Na sua idade, vocês deveriam estar economizando, mas os doces parecem deliciosos. Obrigada. Ela inspirou o aroma de chocolate de forma teatral. É tão bom tê-los aqui, disse Sunja em coreano, envolvendo os ombros magros de Phoebe em um abraço apertado. Phoebe adorava estar com a família de Solomon. Era muito menor do que a dela, mas todos pareciam muito unidos, como se cada membro estivesse organicamente ligado a um só corpo indivisível, sem costuras, enquanto sua extensa família parecia um monte de peças de Lego soltas em um balde grande. Os pais de Phoebe tinham pelo menos 5 ou 6 irmãos cada, e ela havia crescido com mais de uma dúzia de primos só na Califórnia. Havia parentes em Nova York e New Jersey, na capital e no estado de Washington e em Toronto. Ela tinha namorado 2 coreanos americanos e conhecera suas famílias, mas a família de Solomon era diferente. A família dele era calorosa, mas muito discreta e atenta. Nada parecia lhes escapar. Isso é para o Padion? Perguntou Phoebe. A tigela estava repleta de uma massa cremosa de panqueca salpicada com fatias finas de cebolinha e pedaços de vieiras. Você gosta de Padion? Solomon também. Como sua Uma o prepara? Perguntou Kyung-hee. Seu tom era casual, embora tivesse opiniões firmes sobre a proporção de cebolinha e marisco. Minha mãe não cozinha, respondeu Phoebe, parecendo ligeiramente envergonhada. O quê? Kyung-hee ofegou horrorizada e se virou para Sunja, que ergueu as sobrancelhas tão surpresa quanto a cunhada. Phoebe riu. Eu cresci comendo pizza e hambúrguer, e muito frango do KFC. Eu amo a espiga de milho do KFC, disse ela sorrindo. Minha mãe trabalhava no consultório médico do meu pai como gerente administrativa e nunca chegava em casa antes das 8. As mulheres assentiram, tentando entender. Minha mãe trabalhava o tempo todo, cuidava de toda a papelada médica na mesa de jantar ao nosso lado enquanto fazíamos a lição de casa. Acho que ela nunca foi dormir antes da meia-noite. Mas vocês não comiam comida coreana? Kyung-hee não conseguia entender. Nos fins de semana, sim, em um restaurante. As mulheres compreendiam que a mãe dela trabalhasse muito e estivesse sempre ocupada, mas parecia inconcebível para elas que uma mãe coreana não cozinhasse para sua família. O que Solomon ia comer depois de se casar com aquela garota? O que seus filhos iam comer? Ela não tinha tempo, isso é compreensível, mas sua mãe não sabe cozinhar? Perguntou Kyung-hee timidamente. Ela nunca aprendeu, e nenhuma de suas irmãs sabe preparar comida coreana. Phoebe riu, porque o fato de nenhuma delas fazer comida coreana era motivo de orgulho. Sua mãe e suas tias tendiam a menosprezar as mulheres que cozinhavam muito e ficavam o tempo todo tentando fazer as pessoas comerem. As 4 eram muito magras. Como Phoebe, era o tipo de mulher que estava o tempo todo em movimento e não parecia interessada em comer porque estava absorvida demais pelo trabalho. Minha tia favorita cozinha apenas nos fins de semana e apenas para reuniões e festas. Ela geralmente prepara comida italiana. Nossa família sempre se reúne em restaurantes. Phoebe achou divertido ver o assombro e a incredulidade delas diante de um detalhe tão mundano de sua infância. Qual era o problema? Por que as mulheres tinham que cozinhar, afinal? Sua mãe era a pessoa que ela mais amava no mundo. Meu irmão e minhas irmãs nem gostam de kimchi. Minha mãe nunca tem kimchi na geladeira por causa do cheiro. Ah, suspirou Sunja. Você é realmente americana. Suas tias são casadas com americanos?
Todos os meus tios e tias são casados com não-coreanos. Meu irmão e minhas irmãs se casaram com coreanos que nasceram nos Estados Unidos, como eu. Meu cunhado mais velho é advogado, fala fluentemente português, mas não coreano. Ele cresceu no Brasil. Os Estados Unidos estão cheios de pessoas assim. Sério? Exclamou Kyung-hee. Com quem suas tias são casadas? Tenho tias e tios brancos, negros, holandeses, judeus, filipinos, mexicanos, chineses, porto-riquenhos e, vejamos, tenho um tio e 3 tias coreanos nascidos nos Estados Unidos. E tenho muitos primos. Todos são misturados, acrescentou ela, sorrindo para as mulheres mais velhas, que usavam aventais brancos imaculados e prestavam tanta atenção ao que ela estava dizendo que pareciam estar tomando notas mentais. Quando nos reunimos, no dia de ação de graças e no Natal, é muito divertido. Eu conheci vários deles, disse Solomon, preocupado que a avó e a tia-avó não aprovassem a família dela, embora soubesse que seus olhares eram mais de curiosidade do que de reprovação. Nenhuma das duas jamais dissera que ele tinha que se casar com uma coreana, mas ele sabia que o relacionamento de seu pai com Itsuko as deixava desconfortáveis. Quando a frigideira estava quente o suficiente, Sumja despejou uma xícara rasa da massa de panqueca nela. Verificou as bordas e abaixou o fogo. Phoebe era alegre e boa para seu neto, pensou. Sua mãe costumava dizer que a vida de uma mulher era sofrer, mas essa era a última coisa que ela desejava para aquela garota doce que tinha um sorriso fácil e caloroso para todos. E daí se ela não cozinhasse? Se cuidasse bem de Solomon, nada mais importava, embora ela esperasse que Phoebe quisesse ter filhos. Ultimamente, Sumja ansiava por ter um bebê nos braços. Como seria bom não ter que lidar com uma guerra, nem se preocupar se haveria abrigo ou comida suficiente. Solomon e Phoebe não teriam que trabalhar como ela e Kyung-hee, poderiam apenas desfrutar de seus filhos. Quando vai se casar com Solomon? Perguntou Sumja, sem desviar a atenção da frigideira. Uma mulher mais velha tinha o direito de perguntar esse tipo de coisa, embora ela ainda temesse um pouco fazê-lo. Sim, quando vocês dois vão se casar? O que estão esperando? Minha irmã e eu não temos nada para fazer. Podemos nos mudar para Tóquio se quiserem ajuda com os bebês e a comida, disse Kyung-hee rindo. Solomon balançou a cabeça e sorriu para as 3 mulheres. É a deixa para eu ir para a sala conversar com meu pai sobre assuntos de homem. Muito obrigada, Solomon, disse Phoebe. Na verdade, ela não se importava com aquelas perguntas, já que também se questionava a mesma coisa. Mosasu sorriu e deixou as mulheres na cozinha. Pai e filho se sentaram em poltronas no meio da grande sala. Na mesa de centro de aço inoxidável e vidro diante do grande sofá de encosto baixo, havia tigelas com frutas e nozes e uma pilha dos jornais do dia, coreanos e japoneses, lida pela metade. Mosasu ligou a televisão e diminuiu o volume do noticiário. Ele estava acompanhando o letreiro que corria pela tela com os preços das ações. Os dois conversavam frequentemente com a televisão ligada. Como vai o trabalho? Perguntou Mosasu. Muito mais fácil do que a faculdade. Meu chefe é muito legal. Ele é japonês, mas fez faculdade na Califórnia. Califórnia? Sua mãe teria gostado disso, disse Mosasu baixinho. O garoto se parecia muito com ela, especialmente a testa e o nariz. Onde está Itsuko? Solomon olhou para o fundo azul da tela do noticiário. Os apresentadores estavam falando de uma inundação em Bangkok. E a Hana, ela está bem? Mosasu suspirou. Itsuko vai lhe contar. Ligue para ela. Solomon queria saber mais, porém o pai não sabia o que havia acontecido entre as duas. Mosasu não gostava de falar sobre Hana, porque ela chateava Itsuko. Sua avó e sua tia-avó gostam de Phoebe. Elas querem que vocês se casem. Sim, eu ouvi isso, 5 minutos atrás. Mosasu encarou o filho. Phoebe quer morar no Japão? Não tenho certeza. Ela odeia não saber japonês. Ela pode aprender. Solomon parecia duvidar. Ela quer trabalhar. Não é fácil encontrar emprego no Japão logo depois de sair da faculdade. E ela não sabe o idioma. Phoebe não gosta de ficar em casa. Mosasu assentiu. A mãe de Solomon era parecida com ela. Está precisando de dinheiro? Não, pai, respondeu ele, quase achando graça da preocupação do pai. Eu tenho um bom emprego.
Ei, pai, você conhece uma senhora chamada Sonoko Matsuda? Ela é proprietária de uma antiga fábrica têxtil em Yokohama, não muito longe da casa de Goro-san. Não, Mosasu balançou a cabeça. Por quê? Kazu, meu chefe, está tentando fechar uma transação imobiliária e a senhora Matsuda se recusa a vender sua propriedade. Isso está impedindo os negócios. Pensei que talvez conhecesse alguém. Você conhece muitas pessoas em Yokohama. Eu não a conheço, mas com certeza posso encontrar alguém que a conheça. Isso não é difícil. Seu chefe quer que a senhora venda? Sim. O lote dela é a última peça importante para a construção de um campo de golfe. Ah, tudo bem. Esse tipo de coisa acontece. Vou perguntar a Goro-san ou Haruki. Um deles saberá. Goro acabou de vender seu último salão de pachinko. Agora vai ficar apenas no ramo da demolição, da construção e das transações imobiliárias. Ele quer que eu seja sócio dele, mas estou muito ocupada. É muito tarde para começar algo novo. Não compreendo esse negócio tão bem quanto o pachinko. Por que você não vende os salões também, pai? Talvez possa se aposentar. Você tem dinheiro suficiente, não tem? O pachinko dá muito trabalho. O quê? Abandonar os negócios? O pachinko colocou comida na mesa e mandou você para a faculdade. Sou jovem demais para me aposentar. Ele encolheu os ombros. E o que aconteceria se eu vendesse meus salões? Meus funcionários podem ser demitidos. Para onde iriam meus funcionários mais velhos? Também damos trabalho para as pessoas que fabricam as máquinas. No Japão, o pachinko é um negócio maior do que a fabricação de automóveis. Mosasu parou de falar e aumentou o volume do noticiário. Os apresentadores estavam falando sobre o valor do iene. Solomon acenou com a cabeça e olhou para a tela, tentando prestar atenção nas notícias sobre a moeda. Seu pai não parecia se envergonhar nem um pouco do que fazia para ganhar a vida. Mosasu notou a expressão sombria do filho. Vou ligar para Goro hoje à noite e perguntar sobre a senhora. Seu chefe quer que ela venda, certo? Isso seria ótimo. Obrigado, pai. Na segunda-feira à tarde, Mosasu ligou para Solomon no escritório. Ele havia falado com Goro-san. A velha era coreana, uma Chongryun, cujos filhos haviam retornado a Pyongyang e morrido lá. Matsuda era seu Tsumei. Ela não queria vender a propriedade para os japoneses. Goro-san achava que a velha estava sendo teimosa. Ele disse que poderia comprar o imóvel porque ela assegurou que o venderia para ele. Depois, Goro venderia para o cliente de Kazu pelo mesmo preço. Depois de desligar, Solomon correu para a sala de Kazu para lhe contar a boa notícia. Kazu ouviu atentamente, em seguida entrelaçou as mãos e sorriu. Excelente trabalho, Jedi. Eu sempre soube identificar um vencedor.